Vamos ficar de pé? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Não, tá ótimo aqui. Só me ajuda com o som. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Você está bem? Vamos continuar reverenciando ao nosso Deus, porque Ele é bom. Amém. Aleluia. Você pode fazer um fundo. Amém. Aleluia. Você tem conexão com o seu Pai. Você pode ficar livre nesse momento. Eu gostaria que você fizesse de fato uma oração, se consagrando, reconhecendo a presença que está aqui. Amém. Porque é por causa dEle. É por Ele que são todas as coisas. Amém. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graças. Porque nós reconhecemos o Teu poder. Nós reconhecemos a Tua majestade santa. Nós te reverenciamos nesse lugar. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Fica livre e faz conforme a tua vontade. Nós viemos não para assistir um culto, mas para prestar um culto a você. Você é a pessoa mais importante desse lugar. De todo o nosso coração, com toda a força que existe em nós, a nossa vida inteira é para te reconhecer. É para você, Jesus, porque você pagou um preço alto que nós não poderíamos pagar. Nós não poderíamos pagar. Você morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E essa vida deve ser vivida, Senhor, com intensidade e com poder. Com intensidade e com poder. Com intensidade e com poder. Nós não iremos retroceder, nós não iremos recuar. As portas do inferno não irão prevalecer contra a sua igreja. Uma igreja santa, uma igreja posicionada, uma igreja que sabe para que veio e aquilo que vai fazer. Aleluia, você é bom. Você é bom. Não sou eu, Senhor, é você. É para você. Aleluia. É um tempo de aceleração. Um tempo de aceleração de processos. Coisas que talvez demorassem anos para acontecer, nós iremos nos pegar vendo acontecer em poucos dias. Coisas que estavam demorando para acontecer, aparentemente, irão acontecer em poucos dias, por causa do nosso posicionamento. Aleluia, nós temos visto o mover do Senhor se espalhar por essa terra. Nós temos visto coisas acontecerem lá nos Estados Unidos, onde está acontecendo um avivamento em uma igreja, porque jovens, porque pessoas estavam em um lugar e entenderam que o mais precioso é reverenciá-lo, é exaltar a presença dele. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é apenas para lá. Pode acontecer aqui, pode acontecer agora. Se você estiver posicionado, se o seu coração estiver inclinado para adorá-lo, para reverenciá-lo, Deus deseja comunicar coisas aos nossos corações durante esses dias. Deus deseja comunicar coisas aos nossos corações nesses dias. A palavra diz que uma geração contará a outra geração as grandiosidades dos feitos do Senhor. Nós somos essa geração. Nós somos essa geração. Eu não permitirei passar da minha geração sem deixar um legado para as pessoas. Aquilo que o Senhor fez na minha vida precisa ser propagado. Aquilo que o Senhor fez na sua vida precisa ser propagado. Aleluia, Deus é bom. Nós te reconhecemos, Senhor. Você é bom. Um tempo de aceleração de processos. Um tempo de coisas novas acontecendo. Nós te rendemos graças, Senhor, porque você é fiel. E a tua palavra, ela será cumprida em nossas vidas, Senhor. Aleluia, Deus é bom. Você pode ir sentando. O louvor, obrigado. Vou pedir só para a Aline ficar comigo. Pode ser a Aline. Glória a Deus. Vamos sentar. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Meu Deus, o povo ainda está dormindo. Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Aleluia, onde é que está a geração forte? Aleluia, nós somos fortes, amém?
1 João 2,14 diz que nós somos uma geração forte. Ele diz, eu vos escolhi porque sois fortes. E ele diz, e a palavra permanece em vós. Nós somos jovens fortes, queridos, jovens cheios da palavra, amém? Nós somos uma geração que não vai se render aos prazeres desse mundo, mas vai cumprir o seu propósito nessa terra. Aleluia. Efésios 3:20, ele diz que existe um poder que está em operação dentro de nós. O próprio dunamis de Deus está em operação dentro de nós. E é esse dunamis que nos dá acesso às coisas infinitamente maiores daquelas que nós pedimos ou pensamos. Se prepare para dias de dunamis na sua vida. Se prepare para ver coisas acontecendo, que você vai se pegar dizendo, meu Deus, como foi rápido. Como foi rápido, porque você estava imerso, porque você estava em um ambiente cheio da presença do Senhor, cheio do dunamis de Deus. Aleluia, Deus é bom. Eu estou aqui com o meu tablet manual, eu sou da geração antiga que gosta de escrever, gosta de estudar, e você, temos Dina, tem uma galera que gosta de fato anotar, e a gente passa tempo. Eu disse, eu vou precisar lançar um livro, porque tem tanta anotação aqui, mas Deus é bom. E, queridos, de fato nós somos uma geração forte, sabe? Nós somos uma geração eleita, Deus nos escolheu para esse tempo, nós estamos no tempo certo, e nós precisamos começar a agir, precisamos começar a entender quem somos em Deus. E precisamos nos posicionar lá fora como verdadeiros cristãos. Aqui é muito fácil ser crente, na igreja é um ambiente de fato onde você é tratado, onde você é moldado, mas é lá fora que as pessoas precisam ver aquilo de Deus, aquilo de Deus que está em você, amém? Aleluia! Lá em Atos 17:6, quando Paulo e Silas eles chegam em Tessalônica, é interessante porque a palavra fala que eles chegam em um ambiente, eles começam a pregar a palavra, e os judeus vendo aquilo, começam a questionar, começam a criticá-los, e eles pegam Jason e levam a um determinado lugar, e eles dizem, aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Eles reconheceram que Paulo e Silas, que estavam causando algo poderoso em determinados lugares, tinham chegado naquele lugar, naquele ambiente. Queridos, Petrolina, vocês do Intenso, vocês chegaram aqui, nós ouvíamos muitos relatos. Nós ouvíamos aquilo que vocês estavam fazendo lá em Petrolina. E hoje nós podemos dizer, aqueles que têm alvoroçado Petrolina chegaram aqui. Marcolândia, Ipubi, Serrolândia, Queimada Nova, Alegrete. Aqueles que têm alvoroçado, aqueles que têm feito coisas grandes para o Senhor, chegaram aqui. E se o Senhor nos reuniu aqui é porque existe um propósito. Queimarmos mediante essa palavra. Amém? Aleluia. A presença de Deus está em nós, queridos. A presença de Deus está em nós. E onde nós estivermos, essa presença que nós carregamos, ela precisa ficar evidente. A ponto das pessoas olharem para nós e dizer, são esses que estão causando algo grande. São os jovens do verbo da vida. Aqueles que estão fazendo coisas grandes, eles chegaram aqui. E porque eles chegaram aqui, o ambiente não permanece mais o mesmo. Não permanece igual. Porque onde a presença está, as coisas precisam se movimentar. Onde o Espírito está, existe movimento. Aleluia! Você é um jovem que foi chamado para se movimentar no Espírito. Então, onde você estiver, o ambiente não pode permanecer o mesmo. Amém? Aleluia! E queridos, enquanto eu estudava, o Senhor me trouxe algumas coisas para serem abordadas essa manhã. E sabe que nós, de fato, somos uma geração forte. Nós somos uma geração que tem entendido para que foi chamada e aquilo que nós vamos fazer. E eu gostaria de hoje, nessa manhã, reforçar algumas coisas que você já deve ter ouvido bastante na igreja, mas que isso de fato salta ao seu coração como revelação, como rema de Deus. Existem alguns princípios que precisam ser cumpridos, queridos, se nós queremos viver com mais intensidade e com mais poder. Amém? Eu gostaria que você abrisse lá em João 12, versículo 1. João 12, versículo 1. Aleluia, Deus é bom. Você está bem? Aleluia. João 12, versículo 1. Aleluia. Deixa essa palavra aberta. E nós iremos decorrer por essas passagens aqui de João 12, 1. E nós iremos tirar algumas lições desse texto para essa manhã. Eu estou aqui preparando o caminho para alguém que é muito maior do que eu, que vai vir daqui a pouco. Aleluia. Mas Deus tem coisas para fazer nesse primeiro momento. E queridos, a palavra fala aqui, acompanha comigo, versículo 12. João 12, 12, perdão, viu? Aleluia. Não, 12, 1. Eu que estava errado aqui. 12, 1.
A palavra fala que 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, diga, Marta servia. Amém. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Diga, estava com ele à mesa. Amém. Versículo 3, a palavra diz: então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com perfume do bálsamo. Diga, Maria honrava. Aleluia. Então é interessante que a palavra fala aqui, que em determinado momento Jesus estava indo para Betânia, e ele foi convidado para ir para uma casa para ceiar. Em outros evangelhos a palavra vai falar que era na casa de Simão, o leproso. E a Bíblia fala sobre 3 pessoas que estavam lá com ele também, Marta, Lázaro e Maria. E cada um estava fazendo algo diferente. A palavra fala que Marta, ela servia à mesa. A Bíblia fala que Lázaro, ele estava sentado com Jesus. E a Bíblia fala que Maria, ela estava honrando com um perfume, de nardo puro. E o primeiro ponto, queridos, que eu quero tratar essa manhã sobre esses tantos princípios que tem, nós iremos falar sobre 3 princípios. O primeiro, que nós repetimos, foi Marta servia. O primeiro ponto dessa manhã que nós iremos falar é sobre o serviço, sobre a importância de você servir. Se nós queremos de fato ser uma geração intensa em Deus, nós precisamos entender que nós precisamos servir. Nós precisamos cultivar o desejo de servir a nossa igreja local, servir ao corpo de Cristo, servir aos nossos irmãos, amém? A palavra servir aqui, no original, é a palavra diaconel. E eu fui buscar alguns significados dessa palavra no original, e ela tem o sentido de aquele que atende à mesa para oferecer comida aos convidados. Servir também tem o significado de aliviar as necessidades de alguém. Outro significado dessa palavra, servir, remete a ajustar-se ao corpo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos, é que se você está servindo, se você está auxiliando, se você está ajudando alguém, você não está servindo apenas a uma pessoa, mas você está servindo ao próprio Deus. E se você tem a consciência que você está servindo ao próprio Deus, servindo a pessoas, você não vai ficar esperando reconhecimento das pessoas. Porque ainda que elas não te reconheçam, você sabe que tem um Deus que te reconhece. E é por isso que você não vai ficar chateado quando você fazer um trabalho na obra e talvez não ser reconhecido por alguém. Talvez você está fazendo um trabalho maravilhoso, mas você ainda não foi reconhecido pelo seu pastor, por alguém da igreja. Mas você não pode ficar movido por isso. Porque você sabe que quando você serve a pessoas, você está servindo diretamente ao próprio Deus. E porque você serve ao próprio Deus, você vai ter recompensas. Recompensas dos céus virão para você. E é por isso que você não fica triste, é por isso que você não se desanima. Aleluia, a palavra diz que nós somos como bons garçons, queridos. Aqueles que servem à mesa, aqueles que estão prontos para aliviar as necessidades dos próximos. Queridos, existem pessoas lá fora que precisam ter as suas necessidades aliviadas. E Jesus em você é a resposta. Jesus te chamou para ser a resposta das necessidades das nações. Deus nos chamou para aliviar as necessidades do próximo. Para terem as suas necessidades satisfeitas. Deus te chamou para servir. Aleluia. Mateus 20, 28 diz, Jesus falando, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe quando é que nós iremos de fato amadurecer? Quando nós tivermos uma consciência que nós precisamos mais servir do que ser servidos. Quando você tiver essa consciência que você precisa mais servir, não se desgastar, mais se envolver na obra do Senhor, aí sim você vai amadurecer. Um pensamento de que eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para fazer algo. Eu fui chamado para fazer algo na minha geração. Deus precisa contar comigo. Eu não vou permitir que eu não me envolva na obra. Você foi chamado para se ajustar ao corpo. Existe no corpo um lugar que Deus preparou para você estar, para você servir, para você colocar os seus dons e talentos em operação. Deus conta comigo e com você. Aleluia. Queridos, os convidados estão chegando. Os convidados estão chegando. Os convidados estão chegando. E quem vai estar preparando as mesas? Diga, sou eu.
Nós precisamos preparar as mesas, queridos, para que aqueles que cheguem, eles possam se alimentar também da ceia do Senhor. Um dia alguém se levantou dessas cadeiras e com uma palavra te trouxe para esse lugar e a sua vida nunca mais foi a mesma. E é inadmissível que você continue sentado, que você continue parado. Deus te chamou para o serviço. A palavra diz que Marta servia. Em outras passagens a gente vai ver outras coisas sobre Marta, mas a gente muitas vezes critica Marta, né? Porque ela estava lá no serviço, sempre fazendo um trabalho. Mas aqui a Bíblia diz que ela servia à mesa. Sabe, é muito importante ter pessoas que sirvam. Nós não podemos desprezar o serviço. É muito bonito, é muito legal aqui, mas aqui também é um serviço, existe uma responsabilidade. Mas se Deus te chamou para ser um diácono, não queira se humilhar sendo um pastor. Se Deus te chamou para uma posição nesse momento, seja fiel onde Deus te colocou e sirva. Pessoas precisam provar daquilo que existe em você, onde você está, na estação que você está. Aleluia, nós precisamos honrar as pessoas que estão servindo. Mateus 9,37 diz que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. João 4,35, Jesus olha para os discípulos e diz: abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros, queridos. As pessoas vão ter fome de Deus. As pessoas estão desejosas de receber essa palavra. E existe uma grande responsabilidade, minha e sua. Não são apenas dos líderes, não são apenas dos pastores dessa igreja. É minha e sua. Deus nos chamou para reconciliar o mundo com Deus. Esse é o nosso primeiro serviço. Mas existem muitos lugares aqui nessa igreja, na sua igreja local, que você pode servir, que você pode colocar os seus dons, aquilo que Deus depositou de tão precioso na sua vida, para que você coloque a favor do reino. Aleluia! Atos 13:36. Abre lá bem rapidinho. Atos 13:36. Aleluia. Aleluia. Atos 13:36. Se encontrou? Vou sair aqui um pouquinho mais rápido por causa do tempo. Atos 13:36 diz o seguinte. Na versão Almeida Revista Atualizada, ele vai dizer: porque Davi, tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Eu gosto muito da versão NVI, da Nova Versão Internacional, que ela diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu. Sabe que antes, quando nós não conhecíamos ao Senhor, nós fazíamos muitos planos em benefício próprio. Nós fazíamos muitos planos, nós servíamos a nós mesmos, porque nós queríamos tudo para nós, pensávamos apenas em nós. Mas quando você nasce de novo, você entende que existe um propósito de Deus específico para a sua vida. E seja rápido em identificá-lo. Seja rápido em identificar o seu propósito. E quando você identificar, comece a servir. Não permita que você passe por essa geração sem servir ao propósito de Deus. Não permita que você adormeça sem servir ao propósito de Deus na sua geração. Deus te chamou para servir ao propósito. O propósito é dele. Mas ele nos deu esse propósito para servir a geração. Para servir a geração. Essa palavra servir, no original, eu vou pedir para que o pessoal da comunicação coloque a primeira imagem. Essa palavra servir, dentre vários significados, ela tem o significado de agir como um remador. E quando eu estudava e eu vi esse significado de agir como um remador, me veio essa imagem à cabeça, daqueles barcos antigos que tinham um remo. E se você ver aqui, tem um homem aqui remando e pessoas sentadas dentro do barco. Família, amigos, sentados no barco. Mas tem só uma pessoa ali exercendo força. Tem só uma pessoa ali trabalhando. E eu entendo, queridos, que quando nós servimos ao propósito de Deus, pessoas também serão encaminhadas para o seu propósito. Talvez você pense, eu estou empenhando muita força, só eu estou trabalhando, eles não estão reconhecendo. Mas, queridos, quando você faz com que as pessoas avancem no seu propósito, você também não fica parado. Você também avança. Você também cresce.
Entenda, quando você está remando, quando você está servindo a sua geração, não serão só eles que serão beneficiados, você também será beneficiado. Você também será movido pelas águas do Espírito. Você vai crescer, você vai cumprir o seu propósito. Pegue o seu remo e comece a servir. Nós não podemos ficar parados. Existem muitos barcos prontos para que você reme. Existem muitos barcos e existem pessoas que estão esperando o seu serviço para que elas possam ser beneficiadas, para que elas entrem também no seu propósito. Eu entendi que quando eu estou vivendo o meu propósito, eu estarei encaminhando pessoas também para os seus propósitos. Cumpra o seu propósito, comece a remar. Tem uma frase de Moody, um autor, que ele diz o seguinte: a grandeza de um homem não consiste em quantas pessoas o servem, mas em quantas pessoas a quem ele serve. A sua grandeza não está em quantas pessoas estão lhe servindo, mas em quantas pessoas você consegue servir. Martim Lutero diz que uma árvore, ela nunca produz fruto para o próprio consumo. Você não produz frutos para o seu próprio consumo. As pessoas precisam se alimentar daquilo que existe na sua vida. Eu gostaria que a comunicação botasse a outra imagem. Aleluia. Esses dias eu estive lá em Santa Filomena, no interior. A gente foi fazer um trabalho lá. E quando eu cheguei no sítio, a gente foi pegar alguns umbus. Quem gosta de umbu aqui? Glória a Deus, é uma maravilha. E quando eu estava lá, eu vi esse pé carregado. Existiam muitas árvores, muitos pés de umbu lá. E eu gosto sempre de ficar filmando. E o Senhor sempre fala comigo através de exemplos. E eu vi esse pé de umbu carregado de frutos, né? Frutos no pé, frutos no chão. E existia próximo à casa vários pés juntos de umbu. E também existia um que estava bem distante, alguns pés bem separados. Aqui tinha uns 3 ou 4 juntos. E existia um do lado esquerdo bem distante, sozinho, outro pé de umbu sozinho. E quando eu comecei a ver esse pé de umbu, o Senhor começou a falar algumas coisas ao meu coração. E 2 coisas eu gostaria de compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendi quando eu vi esse pé de umbu, e que o Senhor falou comigo, Ele disse que o ambiente favorável, Ele vai fazer com que você frutifique a visão. O ambiente favorável, queridos, vai fazer com que você produza frutos. Se você está no lugar certo, se você está no ambiente certo, na estação certa, não vai dar outra, você vai produzir frutos. Tão importante quanto se localizar no seu chamado, é se localizar em um ambiente favorável, em um ambiente que te permita produzir frutos. Essa igreja onde você está plantado é o ambiente certo para você produzir os frutos. Aleluia, aleluia. Mas também eu tive outro ensinamento, como eu falei, existiam árvores distantes. Essa árvore estava perto da casa e tinha muitas árvores próximas, muitas árvores juntas, né, com umbu. E eu fui lá pegar, mas aquela árvore que estava distante, eu não quis me deslocar até ela para pegar umbu, porque era melhor pegar os que estavam juntinhos. E o Senhor falou algo muito forte no meu coração também. Se isolar vai fazer com que seus frutos não sejam consumidos. Se você está isolado, se você está no lugar sozinho, os seus frutos eles estragarão. Não terão pessoas para consumir os seus frutos. João 15,16 diz: lembrem-se, não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi, para que vocês sejam lançados no mundo e produzam frutos, e frutos que não se estragarão, frutos que serão duradouros. Se isolar não é alternativa, porque se você se isola, as pessoas não irão provar dos frutos que existem na sua vida. Mas se você está junto, se você está no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas, não vai dar outra, queridos, vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Quantos querem produzir frutos no Senhor? Aleluia. Efésios 2,10 diz que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Obras que foram preparadas antes mesmo de a praticarmos. Deus nos chamou, queridos, para praticarmos as boas obras, para servirmos a essa geração, para alimentarmos essa geração. Você tem algo precioso em você, que Deus depositou para alimentar essa geração, para matar a sede e a fome das pessoas lá fora. Você precisa servir. Lucas 10, 40, 41, a Bíblia fala que em determinado momento Jesus chega na casa de Marta, e enquanto Maria estava sentada,
aos pés de Jesus. Marta estava lá correndo para um lado e para outro, cheia de serviço. E sabe, muitas vezes nós estamos também assim. Estamos tão ocupados, tão cheios de afazeres, que nós esquecemos de ter comunhão com Deus. E é aí onde nós entramos no segundo ponto. João 12, versículo 1, a palavra diz que Lázaro, ele estava assentado à mesa. Marta servia, nós entendemos o valor do serviço, mas a Bíblia diz que Lázaro estava assentado à mesa. E quando eu leio isso, me remete à comunhão. Me remete ao segundo princípio que eu quero trazer essa manhã, ao relacionamento. Porque é tão quanto importante servir, é se relacionar com Deus. Lá em João 12, 26, se você puder abrir, João 12, 26. Aleluia. Você está bem? João 12, 26. Eu vou ler aqui para você, para ganharmos tempo. A Bíblia diz o seguinte. Aleluia. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ele diz, se alguém quer me servir, então siga-me. E ele diz que aquele que segue, onde ele estiver, o servo dele também precisa estar lá. Porque não adianta, queridos, você servir sem você ter comunhão com o dono do reino. Não adianta você estar servindo no reino se você não tem comunhão com o dono do reino. Eu gosto muito do que o pastor Edilson diz, que ele diz que não é sobre o que nós estamos fazendo, mas quem nós estamos nos tornando enquanto fazemos. Mas se eu puder acrescentar algo, eu digo que o resultado daquilo que você está se tornando também é, em grande parte, com quem você está se relacionando. Não é só sobre o que você faz, não é apenas sobre o que você se torna, mas o resultado daquilo que você se torna, em grande parte, é com quem você se relaciona. É se você tem comunhão com Deus. Aleluia. Porque, queridos, Deus não está procurando empregados para cumprir escala. Deus está procurando filhos que entenderam, que têm uma consciência de serem cooperadores do reino. Cooperadores de Deus, os sinérgicos de Deus, a sinergia de Deus. Deus, Ele não quer que você trabalhe sem Ele. Deus, Ele quer que você, junto a Ele, faça uma grande obra. Você não foi chamado para servir só, mas Deus quer servir junto com você. Aleluia, Deus é bom. 1 Coríntios 3, 9, Ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores, aqueles que estão cooperando, aqueles que estão trabalhando de forma conjunta, aqueles que são companheiros de serviço. Certamente você tem pessoas aqui que você trabalha junto, ou você trabalha em um lugar, e você, no seu trabalho, você tem pessoas que cooperam com o seu trabalho. Tem pessoas que estão acima, tem pessoas que estão abaixo na questão de hierarquia, mas ali é todo um trabalho em prol de um objetivo. Assim também é no reino. Deus, Ele deseja que nós sejamos cooperadores, que nós tenhamos comunhão com Ele, mas também comunhão com os nossos irmãos. Aleluia. Levantando os nossos irmãos, tendo comunhão. Lembra do umbu? Você não pode se isolar, você tem que estar junto, porque se você está junto, as pessoas vão querer se alimentar daquele lugar, daqueles frutos que estão na sua vida e na vida das pessoas. Mas se você se isola, vai ser difícil as pessoas quererem se alimentar disso. Aleluia. Sirva, queridos, esteja pronto para servir, mas sirva com a consciência que você precisa ter comunhão com Deus, que você precisa se relacionar com Deus. E a palavra fala que Lázaro, ele estava assentado à mesa. Aleluia, queridos, Deus nos chamou para nos assentarmos à sua mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de restauração. Mesa é lugar de aliança. Mesa é lugar de intimidade. Aleluia. Mas a mesa, ela não pode ser um lugar apenas para nós. A mesa não foi preparada apenas para você. Eu estava esses dias com Nanda, com Caio, com alguns jovens aqui da igreja, e nós fomos para Geminiano participar do Impacto Sertão Livres. E foram dias maravilhosos onde nós pudemos servir ao propósito de Deus para aquelas pessoas lá de Pico, da cidade próxima a Picos. E eu lembro de um pastor que ele ministrava em determinado momento no devocional, e aquilo marcou a minha vida. Ele pediu que as pessoas, ele pegou o cálice e o pão, e eles ficaram lá na frente e eles disseram: nós não iremos até você, vocês agora vão vir até aqui à frente, porque vocês têm acesso à mesa do Senhor. E as pessoas começaram a ir e a pegar os seus copinhos de vinho, começaram a pegar o seu pão, e quando todo mundo já tinha pego, né, os elementos da ceia, ele disse: falta alguém pegar?
E quase que em um coro, todo mundo disse, não! E ele olhou bem sério e disse, faltam os perdidos. Faltam as pessoas que estão lá fora, que precisam se assentar à mesa de Jesus também. Faltam os perdidos. Deus não nos chamou para estarmos sozinhos na mesa dele. Sabe, Mateus, ele vai falar que onde Jesus estava, onde Jesus se assentava, chegava numa casa para se alimentar, para ceiar. A Bíblia diz que publicanos e pecadores também se assentavam, as prostitutas vinham para ter, e a Bíblia diz que eles ceiavam junto com Jesus e com seus discípulos. Nós não podemos desprezar as pessoas que estão lá fora. Elas precisam também se alimentar da ceia do Senhor. Nós não podemos ser egoístas, querido, de querer a mesa só para nós. As pessoas lá fora precisam se alimentar. Nós não podemos descartar as pessoas que estão lá fora. Assim como você um dia teve esse encontro com Jesus e você se assentou à mesa, nós precisamos ser como bons garçons, preparar a mesa para que as pessoas possam se assentar e ter uma ceia com Ele. Aleluia! A mesa é um lugar de aliança, querido, onde alianças são firmadas. Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. E ele diz, e você comigo. Um dia nós ouvimos a voz. E nós abrimos a porta do nosso coração e ele entrou. E um relacionamento foi firmado. Ele ceiou conosco, nós ceiamos com ele. E existem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir a voz. A voz através da sua vida, não a voz de incredulidade. Você precisa ser diferente para que as pessoas desejem ter aquilo que você tem. Você precisa ser um memorial. Eu gosto muito de uma palavra em Abacuque 2:3 que o versículo diz, escreve a visão em tábuas. Para que até as pessoas que passem correndo vejam. Elas possam ler de forma fácil. Escreva a visão em você, queridos, para que as pessoas que passem até correndo pela sua vida, elas possam ver. Deixe uma marca na vida das pessoas. Faça com que elas possam abrir os seus ouvidos para ouvir a voz. E abrindo o ouvido para a voz, elas irão abrir o coração. E abrindo o coração, Jesus vai entrar e vai ceiar com elas. E elas terão as suas vidas transformadas. Aleluia! Mas a Bíblia fala da terceira pessoa. Lá em João 12, a Bíblia diz, no versículo 1, ela diz que então, Maria tomando uma libra de bálsamo puro, muito precioso, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus próprios cabelos. E encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. É interessante porque a Bíblia relata aqui que Maria, ela pega um perfume muito precioso. A Bíblia, se você for ver a Bíblia de estudo, ela fala que aquele nardo puro, ele era equivalente a quase um ano de salário. Ele era um perfume muito precioso. Em outros evangelhos, a Bíblia vai falar que ela não apenas jogou aos pés de Jesus, mas ela derramou sobre a cabeça de Jesus. É interessante porque aqui em João, se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer que Judas Iscariotes, um dos discípulos, ele começou a questionar aquela atitude de Maria. Mas se você também for ler em outros evangelhos, a Bíblia diz que não foi só apenas Judas. A Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar criticando ela, a ponto de Jesus dizer, ei, para, por que vocês estão molestando ela, por que vocês estão criticando ela? E Jesus entendeu o que ela estava fazendo naquele momento e ele diz, onde esse evangelho for pregado, esse exemplo de Maria, ele será lembrado. E o terceiro princípio que eu quero que fique bem marcado na sua vida hoje é o princípio da honra. Nós aprendemos o princípio do serviço, nós precisamos servir a Deus, servindo a pessoas, porque quando nós servimos a pessoas, nós servimos ao próprio Deus. Nós entendemos o princípio da comunhão, do relacionamento, de nos relacionarmos com Deus enquanto servirmos, mas tão importante quanto servir e estar se relacionando com Deus é honrar a Deus e honrar as pessoas. É honrar a Deus e honrar as pessoas. Maria entendia o quanto era importante aquilo. E é interessante porque as pessoas a criticavam. Já percebeu que tem pessoas que não honram a Deus, não honram as pessoas que estão ao lado, mas quando elas veem alguém se levantando para honrar, elas são as primeiras a criticarem? Mas diga, eu não sou desses. Você não pode ser desses, você não pode ficar na posição dos murmuradores, daqueles que questionam. Seja da posição daqueles que estão prontos para honrar. Aleluia. Reconheça os primeiros começos. Queridos, se tem uma coisa que eu amo na minha vida, é reconhecer os primeiros começos de alguém. É quando eu vejo alguém recebendo a Jesus, é quando eu vejo alguém começando um serviço, aquilo me dá prazer.
porque eu entendo que ela está começando uma caminhada de fé e que ela está entendendo o papel da honra, do serviço, da comunhão. E a Bíblia diz que Maria, ela servia. Lá em Lucas 40, né, como nós lemos, Marta estava muito ansiosa, preocupada com o que tinha que fazer e nada de errado com isso. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando Jesus está no ambiente, quando Jesus está ali, a melhor parte é estar com Ele. Marta criticou Maria, disse: "Ô Jesus, Maria não está vendo que eu estou aqui tão ocupado com tantos afazeres, manda ela ter comigo aqui para me ajudar." E Jesus diz: "Marta, você está tão inquieta, você está inquieta com tantas coisas, com tantas preocupações. Maria escolheu a melhor parte e esta não será tirada." Ele diz que Maria escolheu. Não foi Jesus que disse: "Ei, Maria, fica aqui, escuta a minha palavra, escuta o que eu tenho a te comunicar." Não, ele diz que Maria escolheu. E eu entendo que honra é uma questão de escolha. Que honra é uma questão de escolha. Eu gostava muito do que o pastor Jorge, nesse tempo de caminhada que eu tive com ele sempre me ensinou algo que ficou marcado no meu coração. Ele sempre dizia assim: "Jorginho, eu nunca vou pedir honra às pessoas. Porque se eu pedir honra, não vai ser necessariamente uma honra, talvez seja até bajulação. Elas façam porque eu pedi. Honra a gente ensina e as pessoas reconhecem. Honra, ela não se pede, ela se reconhece." Aleluia. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar o preço que foi pago por você. Aprenda a honrar Jesus. Aprenda a honrar a presença do Espírito Santo. Aprenda a honrar a Deus. A palavra diz que foi pago um alto preço. Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Jesus disse que o ajudador, Ele veio para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos convencer, para nos ajudar durante esse processo, durante essa caminhada que estamos aqui na terra. Aprenda a honrá-los. Aleluia. Mas também aprenda a honrar as pessoas que ainda pagam preço por você. Aprenda a honrar seus líderes. Líderes, aprendam a honrar seus liderados. Aleluia. Eu sou muito grato por estar vivendo essa estação aqui em Araripina. Eu já pensava que meu tempo tinha chegado e já até planejava algumas coisas. Mas eu entendi há pouco tempo atrás que ainda tem muitas coisas para serem feitas aqui. Eu sou muito grato à vida dos meus pastores, pastor Galeno, Jeane, porque eles são dignos de honra. Porque eles de fato entenderam o que é servir, entenderam o que é se relacionar, entenderam o que é honrar a sua vida. E é por isso que eles são dignos de honra. Nossa líder Dina, ela é digna de honra, eu tenho aprendido muito com ela. Jovens, aprendam a honrar seus liderados, aprendam a honrá-los. Eu não falando de honrar materialmente falando, mas de reconhecer, de ajudar o ministério dos seus líderes também. De ser uma mão que vai ajudar, não uma mão que vai atrapalhar. Nós não precisamos no reino de pessoas que vão atrapalhar o serviço, não, de pessoas que estão com o coração desejosos de servir, de pegar junto. Nós temos uma geração para impactar lá fora. Existem pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo. E nós juntos podemos fazer alguma coisa. Aprenda a honrar suas lideranças. Aleluia. Sabe, há 10 anos atrás, há mais ou menos 10, 11 anos, vai fazer 11 anos atrás, eu lembro que eu tinha há pouco tempo chegado à igreja, eu estava ainda na minha caminhada cristã. E eu lembro que um dia uma professora do Rema, ela estava ensinando em outra cidade, e ela veio ministrar na nossa igreja à noite, num domingo à noite, a igreja ficava ainda lá próxima à Praça do Hospital. E enquanto ela ministrava, aquelas palavras eram como alimento do Senhor para a minha vida. Eu sempre fui muito de sugar, de puxar mesmo dos ministros que estão aqui. Eu honro muito, queridos, eu honro muito as pessoas que vêm aqui, independente de quem sejam. Porque eu sei que elas têm algo a comunicar de Deus para a minha vida. Muitas vezes a gente só quer honrar as pessoas que já estão muito em evidência. Não, honre todos os que vierem por aqui. Aqueles que Deus colocar aqui, têm um coração para honrar. Amém? E eu lembro que essa pessoa estava lá ministrando e eu sugando tudo. Em determinado momento da ministração, ela parou e disse: "Você..." E ela apontou o dedo para mim e disse: "Fica de pé." Fiquei de pé e ela pediu: "Vem aqui na frente." E ela disse: "Enquanto você..." Isso faz 11 anos. E ela disse: enquanto eu ministrava, eu percebia que com seus olhos você sugava tudo que tinha da minha vida. Você estava ali se alimentando." E ela perguntou o meu nome, eu disse: "Jorge Luiz", mesmo nome do pastor Jorge. E ela disse: "Uau, parece nome..." Ela é bem engraçada, ela disse: "Parece nome de ator de novela mexicana." Né? Lembra? Sabe, Vilani? Vilani está aqui com a gente hoje. Ela foi a primeira pessoa que lançou uma palavra de Deus para a minha vida.
E ela diz: ei, jovem, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Você vai impactar pessoas, você vai impactar nações. Você tem um chamado que corre na sua vida. E todas aquelas palavras, Vilani, que você lançou sobre a minha vida, elas continuam vivas no meu coração. E nenhuma delas será perdida. Como eu sempre digo, eu não posso desistir por amor às pessoas que eu irei alcançar. E você foi a pessoa que incendiou meu coração naquela noite. Que, por uma direção de Deus, comunicou coisas que Ele queria comunicar ao meu coração. E é por isso que eu honro a sua vida. Você tem uma parte do meu chamado, do meu ministério. Ele deve muito a você. Que Deus Ele possa te fazer avançar e crescer. Amém? Aleluia. Deus é bom. Mas, querido, sabe, tudo aqui que foi feito não poderia ter sido feito se não fosse pelo empenho de pessoas. Nós já estamos trabalhando há alguns meses, né? 1 mês, 2 meses, para que tudo isso aqui fluísse. E existe toda uma equipe que está trabalhando desde lá fora do estacionamento, na loja, servindo aos ministros, servindo aqui à casa, servindo aqui no louvor. Gostaria que essas pessoas ficassem de pé, você que está servindo durante esse tempo, os diáconos, nossos queridos irmãos, o pessoal que está lá em cima. Eles são dignos de honra. Aleluia. Aleluia. Poderia ficar de pé para honrá-los de pé? Você pode ficar de pé para honrá-los de pé? Aleluia. Palmas para ele. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Você pode se sentar. Aleluia, queridos. Nada do que aconteceu aqui não poderia ter acontecido, não aconteceria se não fosse eles. Se não fosse o trabalho de pessoas valentes. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um ministro um dia que diz assim: se você cria pessoas que são menores do que você e essa pessoa, ela cria outra pessoa menor do que ela, você está criando um exército de anões. Mas quando você levanta pessoas que serão maiores do que você e essas pessoas levantam pessoas maiores do que elas, você está criando um exército de gigantes. Nós estamos criando um exército de gigantes. Nós não somos invejosos, nós iremos levantar pessoas que serão muito maiores do que nós. Nós iremos honrar essas pessoas, porque quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, nós estamos levando pessoas a cumprirem os seus propósitos. Então essa manhã você aprendeu o valor do serviço, aleluia, da comunhão e da honra. Que essas palavras elas possam ficar avivadas no seu coração, queridos. Tenha um coração para servir, pronto para servir. Um coração pronto para se relacionar enquanto serve. E um coração pronto a honrar enquanto se relaciona. Aleluia, fica de pé. Aleluia, Deus é bom. Você foi abençoado nesse primeiro momento? Eu vim só preparar o terreno. Aleluia, Deus é bom. Nós temos ainda 2 minutos. Eu gostaria que você fizesse uma oração ao Senhor, se consagrando, se comprometendo, que você vai servir como nunca antes. Que você vai se relacionar com Deus como nunca antes. Que você vai honrar como nunca antes. Aleluia, nós te rendemos graças, Senhor. Nós reconhecemos que você é bom. Nós reconhecemos que você é bom, Senhor. Esse é um tempo de intensidade, de poder. Você nos reuniu nesse lugar para que estruturas fossem criadas. Aleluia, as águas estão subindo. As águas estão subindo. E apenas começou. O movimento apenas começou. O movimento apenas começou. As ondas do Espírito estão começando a serem agitadas. O poder em operação do Espírito está começando a se mover. Aleluia. Aleluia. Senhor, você é bom. Aleluia. Nós nos comprometemos, Senhor. Nessa geração, nós nos comprometemos. Nós iremos deixar um legado. Nós iremos deixar um legado. Nós não iremos passar por essa geração sem deixar um legado para as pessoas que virão depois de nós. Elas irão ouvir falar do Deus que habita dentro de nós. Elas terão as suas vidas impactadas. Onde nós estivermos, nós nos colocaremos em chama para que as pessoas possam ver queimar. Aleluia. Existem pessoas aqui com grandes propósitos. Pessoas grandes em Deus. E nenhuma delas irá se perder. Nenhuma delas irá se perder. Mas irão avançar.
irão correr a carreira, irão crescer, irão produzir frutos, frutos que permanecem, frutos duradouros. Aleluia, 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 queridos. Eu sinto que eu estou sendo sugado. Recebe unção para esse novo tempo. Recebe unção para esse novo tempo. Recebe unção para esse novo tempo. Uma nova estação. Uma nova estação. Um tempo de coisas novas na sua vida. 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 Aleluia. Coisas que você nunca viveu. Coisas que você nunca viveu. Coisas que você nunca viveu. É o tempo. Chegou o tempo de viver o novo de Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que Deus tenha comunicado coisas ao seu coração. Aleluia.